Bom dia, turma. Hoje daremos início, com o terceiro bimestre, na disciplina de História, certo? Unidade 5, pensando sobre cidadania, certo? Peguem o caderno 3, tá? Que daremos início ao nosso conteúdo de História, certo? Fica aqui na página 2, certo? Coloquem a data de hoje, dia 19/8/2020, certo? Vamos lá, iniciar o conteúdo, que será um conteúdo também bem legal sobre cidadania, certo? Que é muito importante, nós ter esse conhecimento, Cidadania, tá? De início, já vou adiantando, que cidadania refere-se, aos direitos e deveres do cidadão, certo, gente? Mas a gente vai ver o passo a passo aí para vocês poderem conhecer detalhadamente o que vem a ser, tá? A cidadania. Vamos lá. Você possivelmente já conheceu algumas das origens históricas do Estado. Já conhecemos, não foi isso? Vimos diversas culturas dos povos, vimos a organização do Estado, a organização dessa comunidade, Então, tudo isso, é importante para o nosso conhecimento e também para saber a importância, tá, de ser um cidadão e também saber o que é a cidadania, certo? É importante lembrar que hoje, com modificações e adaptações, esse tipo de organização do poder político ainda está presente em nossa vida. Realmente está a todo momento, presente, tá, em nossas vidas, certo? Vocês irão conseguir observar e visualizar isso daqui a pouquinho, conforme nós formos lendo, certo? Será que é possível identificar as origens históricas da cidadania? Sim, a maior parte das sociedades, das mais antigas até as atuais, vem passando por processos de conquista de direitos, certo? Desse modo é possível perceber que a cidadania tem uma história, Se hoje nós podemos exercer a cidadania, ter os nossos direitos e também os nossos deveres, é porque ela foi construída no decorrer do tempo. No passar do tempo, tudo isso foi construído, teve todo o processo, todo o procedimento, para que nós, cidadão, pudéssemos ter esses direitos e deveres, para poder aqui estar, exercendo essa cidadania, certo? Nesta unidade, você vai fazer uma nova viagem pela história e conhecer um pouco sobre o desenvolvimento da noção de cidadania. Vai também entender que isso ocorreu há muito tempo após as sociedades antigas, que nós estudamos, algumas comunidades, alguns povos, Como também iremos estudar nessa unidade, certo? Alguns povos, certo? Estabelecer as primeiras formas de organização políticas. Vamos lá? Vamos ver, essas sociedades, o que é cidadania, essa organização política. O que é ser um cidadão? O que é ser um cidadão? Em certo sentido, um indivíduo, uma pessoa, é um cidadão determinado país simplesmente por ter nascido naquele local. Se eu nasci aqui no Brasil, eu sou uma cidadã brasileira, certo? Esse, porém, não é o sentido de cidadania, não é, tá? Cidadania refere-se aos deveres e direitos de um cidadão, tá, gente? Que vamos estudar aqui e agora. Em nossos estudos, vamos entender a cidadania como um meio de participar ativamente, tá? Dedicadamente, com maior cuidado, tá? Dos rumos e das decisões da sociedade, tá? Da vida em si, Dos nossos, exercer os nossos direitos com responsabilidade e os nossos deveres também, certo? A cidadania se transforma no decorrer do tempo. Isso é, vem, a cada tempo, a cada
ano, a cada décadas, né, vai se transformando, vai se aperfeiçoando a cada vez mais, tá? Essa cidadania, né? Há mudanças, né? É possível, né, ocorrer essas mudanças, tá, no decorrer do tempo, né? Por isso que vem sempre se atualizando, certo? Essa forma de cidadania, para que o cidadão possa estar exercendo a sua cidadania, tendo seus direitos e também colaborando com seus deveres, certo, gente? Ó, o significado de cidadania já se transformou muito no decorrer da história. Exercer a cidadania em uma sociedade antiga, há cerca de 4.000 anos, por exemplo, era algo bem diferente do exercício de cidadania que conhecemos hoje. É importante perceber que muitos séculos se passaram até que grande parte das sociedades alcançasse tanto esses direitos como também os deveres, bem organizados e definidos, com vistas ao bem-estar público, tá? Por isso que os historiadores dizem que a cidadania é uma conquista, realmente é uma conquista, né? Com o decorrer do tempo, né? Cada passo, né, dessa cidadania, com certeza é uma conquista para nós cidadãos, tá? E que ainda muito ainda se fazer para que todos os grupos sociais tenham de fato, realmente, esses direitos, né, respeitados e cumpridos, né? Porque às vezes tem aí nossa Constituição, temos os nossos direitos e na maioria das vezes, né, não são cumpridos, né? Infelizmente acontece muito, né, tanto aqui no Brasil como no mundo, tá, gente? Além disso, a prática da cidadania na atualidade pode ser um pouco diferente de um país para o outro, cada um, né, com o seu modo, né, cada um com seus direitos, né? Aqui pode ter uma lei, nos Estados Unidos é outra, no Canadá é outra. Então, cada país tem, tá, a sua prática, né, de exercer essa cidadania, ok? Afinal, direitos e deveres podem ser diferentes de sociedade para sociedade, respeitando cada um, né? Respeito ao próximo também, e também cada país tem, né, esses diferentes modos, né, de exercer tanto os seus direitos como também os seus deveres, certo? Importante é exercer a cidadania com respeito, certo? Para exercer a cidadania, as pessoas precisam conhecer seus direitos e seus deveres também. Segundo o estudioso Gilberto de Menstein, né? De Menstein, cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser, sem constrangimento. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro, sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. Olha aí que o Gilberto, né, de Mention, né, coloca aí, certo? Então, é bem colocado mesmo, bem pontuado aí, tá? O que ele traz aí, né, de seus direitos e também seus deveres, certo? Nessa parte aqui, gente, ó, entendendo a cidadania de hoje, certo? Eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês que eu achei bem interessante, bem legal para vocês analisarem um vídeo, certo? Que praticamente vai colocar alguns fatos, tá? Tanto da história lá na antiguidade, né? Falando sobre a cidadania lá na antiguidade, como os dias atuais, colocando alguns pontos também dos nossos direitos e deveres, que é praticamente isso aqui que ele vai trazer aqui, só que em forma de texto, certo? E falando também um pouquinho sobre a Constituição, que nós vimos, né, que a tia falou no bimestre passado, um pouquinho da Constituição, certo? Eu só vou ler esse pedacinho aqui e depois a gente pode dar fazer uma leitura rápida aqui desses textos. Antes de darmos início à nossa viagem pela história, vamos refletir sobre o que é cidadania nos dias de hoje aqui no Brasil. Para isso, você vai ler alguns textos que falam sobre esse tema, tá? Que ele trouxe também alguns temas, alguns textozinhos sobre,
né, a Constituição, tá? Que lá nesse videozinho que eu trouxe, que eu vou mostrar agora, também fala, certo? Sobre isso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? No vídeo. Vamos lá. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Gostaram do vídeo? Bem interessante, bem colocado, né, em relação ao que é cidadania.
tá, gente? Eu quis mostrar para vocês que é bem interessante, certo? Aí ele traz aqui, ó, voltando aqui pro livro, tá? Página 5, ele traz o texto 1, que eu vou pedir para vocês lerem. O texto 2 também para vocês lerem. O texto 3 também para vocês verem diferentes, né, significados do que possa ser, né, e é a cidadania, tá? Para vocês conhecerem ainda mais, ok? Então, diante disso, da leitura, vocês irão responder esse jogo rápido, tá? Que fica aqui na página 6, certo? Ele coloca lá no vídeo também, gente, os direitos, cidadania e direitos, né? Ele traz lá os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais. Mas o que vem a ser cada um, né, tipo de direito desse? Vamos lá? Vamos começar por aqui, pelo início. Você percebeu que os textos das páginas anteriores falam sobre os direitos e deveres que nós, cidadãos, temos, certo? Então, os textos 1 e 3 apresentam especificamente 3 tipos de direito a que todos os cidadãos deveriam ter acesso: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Segundo os estudiosos, a cidadania é plenamente exercida quando conquistamos esses 3 tipos de direito, tá? Prestem atenção, grifem, coloque a observação de vocês no caderno, tá? Que é bem importante, tá? Esse conteúdo aqui de história, certo? Então, o que vem a ser esses direitos civis? Gente, os direitos civis, eles se referem à liberdade individual, como liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir e direito à propriedade privada. Os direitos políticos, como ele colocou lá, né, a questão até do voto, né, dizem também, ó, respeito à participação política, né, o direito de você votar, como o direito de votar, direito de se candidatar, tanto a vereador, a prefeito, presidente, governador, deputado, né? E direito de participar de movimentos sociais, de manifestações, né? E os direitos sociais dizem respeito às necessidades básicas dos cidadãos, como direito à educação de qualidade, à saúde, à moradia, segurança, né? Tudo isso são direitos nossos, tá? Direitos sociais, certo? Então, grifem aí, marque, é bem importante, tá? Para vocês não esquecer esses direitos, né? Que é direitos nossos, tá? Do cidadão, ok? Então, vocês também irão realizar esse jogo rápido aqui na página 7, certo? E com isso, nós ficamos até aqui na página 7, certo? De história, ok? Leia o conteúdo até aqui e responda, tá? Esse jogo rápido aqui também tá fácil, tanto esse como esse aqui, certo? Fácil, de fácil entendimento, aí vocês não terão, com certeza, dificuldade nenhuma em responder, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que é um conteúdo muito bom, tá? Então, até a próxima aula de história, se Deus quiser. Beijos!